Alegria estar aqui com vocês de novo. Fizemos 2 eventos maravilhosos aqui com o Tiago e com o Jefferson. Anuncio já 2 de julho, virá aqui nessa mesmo lugar conversar com vocês a Denise Fraga. Denise é boa de falar de maternidade, né, essas coisas. E em seguida, já está marcado, como vocês sabem, de 28 de agosto ao 1º de setembro, o Fliparacatu, que a gente já pode anunciar que o patrono, o autor homenageado é o Ailton Krenak, tá? Que também virá. Agradeço, em especial, a todos vocês por estar aqui com a gente, mas também a Kinross, que patrocinou esse projeto desde o início, que acreditou no Sempre um Papo. É a única cidade brasileira hoje que recebe o Sempre um Papo mensalmente. Já passamos por várias outras nesses 38 anos de trabalho. E eu fico muito feliz de estar aqui sempre trazendo os autores para conversar com vocês. Sempre pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Tá? Agradeço a todos. Deixa eu ver quem mais tem que agradecer. Luana está aí, o pessoal todo da Kinross, muito obrigado. O Igor lá em cima, que sempre nos apoiou, muito obrigado, Igor. E agora o Carpinejar vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Quem sobreviver, volta. Também queria demonstrar a imensa alegria pelo projeto que nós conseguimos viabilizar através do Sementes, do Ministério Público de Minas Gerais, aqui representado pela Mariana Leão. Muito obrigado, Mariana. Lá na Praça da Matriz está a exposição Legado, que a gente chama de exposição Legado, que é o Muros Invisíveis, Professores Negros, que fica até setembro. A partir dele, nós tomamos como princípio que o prêmio de redação esse ano do festival vai ser a história dessas pessoas. Então, a gente vai levar também estudantes para lá que vão fazer uma fanfic, que é uma criação, que é uma outra criação sobre a história dessas pessoas. Enfim, o Sempre um Papo, o Fliparacatu e a minha empresa, a Associação Cultural, estou presente aqui e eu faço isso com muita alegria. Antes de passar a palavra para o Carpi, eu gostaria de reafirmar o meu desejo, minha vontade, e tenho certeza que do Carpi e de muita gente também, para que Paracatu tenha uma livraria. Eu insisto muito nisso, insisto de novo. Espero que a proposta que a promotoria fez aí, aqui a fundação de abrir uma livraria que se viabilize. Espero que o prefeito também tenha a sensibilidade de abrir um pequeno edital para fazer a livraria acontecer aqui. Eu virei e trarei autores para lançar livro nessa livraria. Muito obrigado, viu? Bem, hoje a proposta é que o Carpi fale e lance o Manual do Luto, que é o seu mais recente livro. No entanto, Carpi tem aí nessa sua trajetória longa, que eu participo desde o início, com muita satisfação, muito respeito, muita admiração. O Carpi saiu do mundo da poesia, passou pela crônica e vem aí sendo esse repórter da alma das pessoas, com muita profundidade, com muita elegância. E, nesse contexto, ele escreveu o Manual do Luto. Mas antes, Carpi, eu queria te perguntar se o amor acabou. Boa noite. É uma honra, uma alegria estar aqui em Paracatu, com esse público lindo, nessa noite agradável. Não seremos ameaçados por chuva nenhuma. E nesse anfiteatro meio romano, né, que parece que começa a festa junina, porque é uma celebração, deixa todo mundo próximo. Se o amor acaba, Afonso, o Afonso é um passeio de ideias. Eu participo do Sempre um Papo desde 2000. São 24 anos participando lado a lado com essa usina criativa. O Afonso é um catalisador das mentes literárias no país, e ele, em si, não fala disso, mas é um excelente escritor, um grande contista. Ele já lançou o livro dele aqui? Tem vergonha. Ah, vi. Pois é. A gente não cansa de amar.
a gente cansa de não ser amado. O amor termina com um suspiro. É um cansaço. É uma exaustão. É uma desistência. Porque você tentou de tudo que é jeito para ser ouvido e visto. E toda tentativa foi inútil. É quando você não é levado a sério no relacionamento. Quando você está alegre, a sua alegria é subestimada. Quando você está triste, é como se você estivesse fazendo drama. O outro não confia nas suas emoções. Sempre acha que você está falseando. Sempre acha que você está exagerando. Você fala tudo o que sente e a outra pessoa não registra. A outra pessoa desdenha de você. Você só termina um relacionamento depois de se sentir fantasma por um longo tempo. Um fantasma da intimidade. E é estranho, porque aquele relacionamento que você brigou por tanto tempo, de repente você não sente mais nada pelo outro. Mais nada, é o vazio, é o tédio. Você não mais palpita quando escuta o nome ou quando conversa com a pessoa. É um desencanto generalizado. E não tem como ressuscitar um amor perdido. Não tem como voltar a amar quem você desamou. Quando quebra o encanto, quando quebra a confiança, quando quebra a admiração, não há como colar os cacos. De repente a pessoa pode fazer tudo aquilo que você um dia desejava, idealizava. Mas não tem segunda vida, não tem segunda chance. A gente não tem como convencer mais o coração a ficar. O coração já foi arrancado daquele relacionamento. E o amor termina silenciosamente. Enquanto você discute, o amor ainda está vivo. Quando você fica em silêncio, você está fazendo as malas. Não é que você para de falar, significa que você vê que não adianta, nunca será ouvido. Não sei se alguém passou por essa experiência. Alguém, todo mundo? Porque eu senti um silêncio cúmplice. Eu senti aquele silêncio de... Mas então foi assim. Por que as pessoas insistem tanto, Carpim? Porque há outros amores. O que você não pode fazer na vida é amar diferentes pessoas tentando revalidar um amor antigo. Isso é uma obsessão, isso é uma neurose. Você precisa encontrar um amor sadio. Um amor que combine com paz. Que não encha o saco. A gente sai daquele amor que é um amor adolescente, da implicância. Que parece que você tem que convencer o outro a pensar e sentir da mesma forma. E passa a entender um outro amor que é um amor da maturidade, do discernimento. De alguém que respeita o seu espaço, a sua identidade. E não quer sugar toda a sua energia. Quando o relacionamento é ruim, problemático,
Você não tem força para telefonar para os amigos. De tanto que você brigou dentro da relação. Não sobra nada de ânimo. Você fica exausto. Porque qualquer conversa mais banal gera desentendimento. Sair para almoçar gera desentendimento. Televisão, um filme vai gerar desentendimento. E você não está no relacionamento, você está pisando em ovos, você está pisando em minas. Qualquer momento existe aquela explosão da rabugice, do mau humor. Você precisa encontrar alguém que tenha compatibilidade com seus projetos e suas ideias. Projetos em comum, ideias em comum, afinidade. O amor, para mim, muito mais do que físico, ele vem de uma atração intelectual. É querer uma pessoa que você tenha prazer de conversar. Que você possa passar a madrugada inteira conversando. Que desperte a sua melhor versão. Que faça surgir a sua curiosidade, o seu desejo de ser melhor, de evoluir, de se aperfeiçoar, de aprender sobre outras áreas, de ter outros interesses, que não limite você, que não engesse você. E quando tem atração intelectual, significa que há amizade. A amizade é a base do amor, é o alicerce do amor. Você se casa com quem é grande amigo seu. Amizade significa que aquela pessoa não vai usar teu ponto fraco. Significa que aquela pessoa vai estar com você confortando nos momentos difíceis. Porque se você se apaixona por alguém ou ama alguém apenas pela aparência, ela sempre vai faltar no momento que você mais precisar dela. Ninguém fica bonito chorando. Ninguém. Procure um amor que olhe para você quando você estiver com lágrimas. Capi, você tem um trabalho muito bonito, eu tenho acompanhado, eu não sei a palavra certa, porque eu não quero encaminhar essa conversa no sentido de dar autoajuda ou qualquer coisa. Eu já fui a 2 sessões suas, quando você conversa com as pessoas no restaurante, dando uma espécie de auxílio, consultoria, né? O que isso volta para você? Como é que isso te transforma? É quando você está conversando, você é responsável por aquela alma. Existe uma responsabilidade. Se alguém me faz uma pergunta, eu sei quanto tempo aquela pergunta palpitou dentro da pessoa. Não é uma pergunta à toa. Eu estou mexendo com uma vida. Eu não posso ser inconsequente. Eu não tenho fórmulas prontas. Às vezes você procura uma saída. Você sabe que está num relacionamento desgastado. Sabe que está num relacionamento triste. Mas se encontra tão isolado que acha que não vai conseguir sair dele. Um dos primeiros sintomas de uma relação dependente é se sentir incomunicável, ilhado. Porque relações dependentes tiram os seus amigos, arrancam você da família, para você ficar cada vez mais refém do outro na relação. E
Tem vezes que alguém vem falar comigo, é como se fosse alguém acenando para um avião. É um náufrago acenando para um avião. Por favor, me salve. Me dê as palavras certas para sair daqui. Porque é difícil deixar o relacionamento amando. E quanto mais você ama, mais você se ilude de que pode ser diferente. E de repente não há reciprocidade. Quem ama muito não enxerga o amor que recebe. Não enxerga. E eu faço um cálculo. Existe um cálculo para saber se você está num romance feliz. Quantos dias por semana você é feliz? Se é 3, 4 dias, perfeito, gente, é normal. Mas se você é feliz uma vez, um dia por semana, e passa os outros 6 no maior perrengue, tem algo errado. Sabe quando você vive com alguém e fica temendo a reação da pessoa? Você tem medo do humor da pessoa. Você tem medo se a pessoa vai acordar mal-humorada, se vai acordar agressiva, se vai ser grosseira. Você passa todo o tempo preocupado com a atmosfera de um indivíduo. E se tem um domingo ou um sábado feliz, você pensa, nossa, que bom que tem. Vou tentar fazer tudo hoje. Você se sente aliviado, mas não é mais felicidade, é alívio. É alívio de toda a tensão que você passou nos dias anteriores. Você não pode se submeter a uma vida com alguém por um dia feliz na semana. Não pode. Você tem direito a mais. Você merece mais. A tristeza domestica. Tá, tudo bem, virou um velório isso aqui. Não, mas Carpi, tem situações, principalmente no relacionamento amoroso, dessa natureza que você está falando, os relacionamentos infelizes, que as pessoas não conseguem se desgarrar a vida inteira. Motivos familiares, motivos financeiros, motivos de filhos e localização. Eu acho que em que a literatura pode contribuir para esse tipo de coisa? Separar-se é prejuízo. É prejuízo. Você vai falir de um jeito ou de outro. Se você não quer ter prejuízo, você nunca vai se separar. E o prejuízo vai ser ter a sua saúde mental e emocional arrastada para sempre. É escolha. Ou você permanece no relacionamento, ou o relacionamento destrói tudo ao seu redor. E tudo ao seu redor. Você vai perder os amigos, vai perder a família, vai ficar na inércia no trabalho. Quando você é feliz no amor, você cresce em todas as áreas. Em todas as áreas. Quando você é triste no amor, você se atrofia, se encolhe em todas as áreas. Se você é feliz no amor, você se torna o melhor filho, você se torna o melhor amigo, você se torna o melhor pai, você se torna melhor em tudo. É uma extensão benéfica. Mas a sua questão é, por que você pode ficar toda a vida? Porque você quer evitar prejuízo. E não tem como evitar. Prejuízo incluindo luto, né? É um luto. Acaba sendo luto. Quando você se separa de alguém, primeiro você vai ter que assumir sozinho despesas maiores do que antes. Você vai ter que ficar explicando para a sua família o motivo da separação, e a sua família ficará frustrada
porque tinha se apego à pessoa durante tanto tempo. A família não quer que você se separe, porque se acostumou com quem você estava casado. Você vai perder a família do seu par. O sogro, a sogra, os enteados, vai perder. Não vai poder manter contato. Imagina, você esteve numa situação hipotética com o enteado durante 5 anos. Criou um laço, um vínculo com aquela criança. Se separa, não pode mais falar com a criança. Quantos abandonos acontecem após uma separação? A criança não vai entender o que aconteceu. Como que aquela pessoa que é tão próxima de mim se afastou? E ela não vai entender que alguém proibiu o contato. Você tem que fazer uma nova rotina, uma nova agenda. Você tem que recuperar contatos antigos. Mas, Carpi, isso acontece até em separações de filhos legítimos, né? Eu conheço de casos de pessoas que não separam, não permite que o pai veja o filho, alguma, mais isso, né? É uma profanação do amor, é uma profanação do afeto. Você precisa separar relacionamentos, separar papéis. Você tem que separar o marido do pai, a mãe da esposa, o ex da mãe, o ex do pai. Tem que separar os papéis. Porque se você não foi feliz com alguém tendo um relacionamento, você não pode tirar a chance do seu filho de ser feliz com o pai ou com a mãe. E a gente costuma querer que todo mundo pense igual. Dê a chance do filho amar aquela pessoa. Mas tem que fazer por merecer a chance, né? Porque há pais que são ausentes. Há pais em que a mãe tem que lembrar o pai do aniversário do filho. A mãe tem que ficar telefonando secretamente para o pai para avisar que o próprio filho está de aniversário. Não esqueça de telefonar para ele, não esqueça de vir aqui. É muito triste isso. E vamos dar uma corrida agora para o Manual do Luto, Carpi, porque esse assunto que começou em uma situação dessa que você está descrevendo, depois entrou na pandemia, no seu livro também bastante relatado, e agora nós vivemos a questão do Rio Grande do Sul, de onde você é, Porto Alegre, e que você também se transformou num repórter, né? A gente veio conversando, as colunas do Carpinejar na Zero Hora, ele é um colunista diário, isso é muito raro na literatura, no jornalismo brasileiro. Eu tenho muita admiração pelo Carpi por isso. E o Carpi está dizendo que não está mais fazendo crônica, né? Hoje ele está fazendo verdadeiras reportagens sobre tudo que está acontecendo lá. Bem, nós puxando o assunto do início, né? Fazendo um progresso desde a questão do luto que a gente está se referindo, da separação, a pandemia e até o momento atual. A questão do Rio Grande do Sul é terrível. Dos nossos 497 municípios, 485 foram afetados pela enchente. Cidades absolutamente dizimadas. Eldorado do Sul, Cruzeiro, Encantado, cidades do Vale do Taquari, Mussum. E é uma tragédia que atingiu Porto Alegre, grande parte dos seus bairros. Nunca as águas do Guaíba tinham avançado em bairros como Cidade Baixa, Menino Deus. Virou uma cidade que você só poderia se deslocar de barco. E é muito estranho andar de barco na sua cidade. É desolador. Muda a altura do seu olhar. Você passar por viadutos, passar por rodoviária de barco. A gente não sabe o que fazer, porque foi todo o estado atingido. A gente não tem nem como fazer uma promessa. A gente está falando de 10 anos de reconstrução. E não é reconstrução, é refundação.
Tem cidades que são inviáveis onde estavam. Não podem mais ficar em regiões ribeirinhas. E eu não sei se vocês conhecem o Rio Grande do Sul, a geografia do Rio Grande do Sul. É de serras, é de encostas. Então, tem cidades encravadas em vales, que ficaram ameaçadas tanto pela invasão das águas como pelo deslizamento de terra. E o que a gente pode fazer é não deixem de ter compaixão por nós, porque vai levar muito tempo. E não deixem de frequentar o Estado. Se tem alguém aqui com viagem para Gramado, vá para Gramado. Não deixe de ir. Não fique com medo. A pior coisa para quem sofreu uma tragédia é o boicote. Se puder consumir produtos gaúchos, a gente agradece. Eu sei que veio de Minas Gerais uma mobilização sem igual. Vocês tiveram aqui o Brumadinho. Vocês sabem o que é uma enchente, o desmoronamento, porque é um povo das montanhas, como o nosso. E Paracatu ajudou muito, né, gente? Eu estava aqui na semana passada e eu vi um carro de som passar solicitando doações. E lá é um luto de uma cidade, de um estado, de uma casa, de familiares, de cachorros. Há 6.000 cachorros abandonados em Porto Alegre. 6.000. Ainda estamos procurando desaparecidos. Hoje estava chovendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então tem que esperar a chuva estiar para conseguir ver os estragos. Mas é como se fosse um furacão. E só escuto relatos tristes. Só. Eu, quando escrevi esse manual do luto, jamais imaginaria que meu estado estaria passando pelo luto. E não está tudo bem. Não tem como responder que está tudo bem. Está tudo bem não estando tudo bem. Está tudo bem não estar tudo bem. O que eu falo, a dor não usa relógio. Estamos assustados ainda. Nem acordamos para as perdas. Mas o sentimento que prevalece é não saber por onde começar. Eu cito um caso que é Mussum. Mussum é onde nasceu minha mãe. E Mussum teve uma enchente terrível em setembro de 2023, no ano passado. 90% da cidade ficou submersa nessa enchente. Até hoje, ninguém que foi vítima daquela enchente de setembro recebeu uma casa. E o que sobrou da cidade foi destruído por essa nova enchente. Mas existe burocracia que... Então, você escuta, foi liberado para o Rio Grande do Sul tantos milhões, bilhões. Precisa de projetos para executar. E não acontece. E não acontece, não vem.
Existem verbas e verbas e verbas e nenhuma realidade. Se de setembro até agora não aconteceu aquelas casas, aquele loteamento necessário, imagina quanto tempo vai levar. E onde ficarão essas pessoas? Os abrigos são provisórios. No caso de Mussum, a prefeitura criou um projeto de aluguel solidário. Então, a prefeitura paga o aluguel, enquanto o fragilado não volta a ter residência. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Vamos abrir um pouquinho hoje. Cadê a Joana? Joana? Sim, tem casas. Tem casas mais afastadas do rio, na região mais alta. Ou casas nas cidades vizinhas, porque uma cidade é muito próxima da outra. Mas, Carpe, como é que você calcula, né? Você deve estar pensando isso aí no seu íntimo, que essas pessoas como essas pessoas vão se recuperar? Eu já não estou falando mais da questão material, da questão emocional dessa tragédia. Só com atitudes extremamente determinadas. Se não tiver uma reação em nível federal e estadual de acomodação, de acolhimento, haverá só desespero. Porque como que você vai dizer para quem teve a sua casa invadida pela enchente 1, 2 vezes que ela pode voltar para ela? Qual a credibilidade, qual a segurança que você fornece? Todo mundo está com medo da chuva. A chuva deixou de ser um prazer no Rio Grande do Sul. É uma ameaça. E a gente estava muito preocupado com o turismo, com a paisagem. E Porto Alegre estava na contramão da sua proteção. Pois o Muro da Mauá e o sistema de contenção de cheia de Porto Alegre estava previsto para 6 metros de rio. E o rio chegou a 5,37. Não era para ter alagado. Mas estavam sendo feitos investimentos na orla, na especulação imobiliária. Então não queriam dizer que uma enchente poderia acontecer. Então, não fizeram a revisão dos diques, não fizeram a revisão das casas das bombas, não fizeram a revisão. Se aquela estrutura fosse mantida, não teria acontecido isso. Para nós é uma realidade muito inimaginável, porque nós, em Minas Gerais, não convivemos com esse tipo de dique que possa ser invadido. A gente tem enchente, né, gente? Não é aquela enchente no rio e leva todo mundo. A gente não calculou, e eu acho que o Brasil inteiro nunca calculou, que uma chuva dessa natureza poderia invadir um dique e destruir Porto Alegre. Você está entendendo o raciocínio, meu? Eu não imaginava que isso poderia acontecer. Mas eu não tenho que imaginar, eu sou o poeta, eu sou escritor. Mas o prefeito deve imaginar. Ele se elegeu com a bandeira de o governador deve imaginar. Vamos destruir o dique, você lembra, né? Deve imaginar. Não é meu papel imaginar isso. É o papel deles prevenir. Não é o meu. E você entra em Porto Alegre, existe na Avenida da Mauá um grande muro que protege. O Guaíba está do outro lado. É esse muro que tem 6 metros e tem todo um sistema de proteção. Esse sistema de proteção não estava preparado. Na hora que aconteceu a invasão das águas, metade da casa de bombas estava funcionando. Então, a cidade colapsou pelo seu sistema de esgoto. Ela não conseguiu conter as águas. Em vez de espantar elas, trouxe para dentro.
eclodiu todo o sistema. E havia negócios no Pontal. Tanto que o Pôr do Sol do Guaíba é um dos grandes postais de Porto Alegre, onde tem a Fundação Iberê Camargo. E eles estavam querendo vender para a construção de espigões. Você não vai vender espigões dizendo pode acontecer uma enchente. Então eles negaram. Havia uma negação histórica. A última enchente foi em 41, não vai acontecer de novo. Só que a gente não está levando a sério os eventos climáticos. Existe um negacionismo ambiental. Tudo está sendo apressado. Havia previsão de uma enchente como de 41, que foi a maior de Porto Alegre, em 375 anos. É para acontecer uma segunda enchente em 375 anos. Mas, em função do desequilíbrio ecológico, houve a redução para 80 anos. Se não mudarmos os nossos hábitos, viveremos um apocalipse. E não estou sendo alarmista. Vai ser de ponta a ponta do país. Mas tá, você escreveu o Manual do Luto e cumpriu certa parte da função do escritor, na minha opinião, que li e que entendi tanto. Agora, qual que é o papel do poeta nessa situação? Falar o óbvio. Porque o óbvio não está sendo entendido. Você tem filhos. Aí você pensa, que mundo eu vou deixar para os filhos? A pergunta não é essa. A pergunta é, que filhos eu vou deixar para o mundo? Que filhos? Eles serão atentos? Preocupados? Serão ativos socialmente? Porque não dá mais para tratar a política brasileira como hobby. Todo mundo precisa ser político. Não dá mais para tratar a política como se fosse uma área em que você não precisa atuar e intervir. Não tem mais como. A gente precisa recuperar os nossos direitos políticos. Somos exilados no próprio país. Uma pergunta, gente? Nejar, mesmo você não sendo um técnico ambiental e sendo sim um poeta, um escritor, e não é a primeira vez que o Rio Grande é alagado, teve outras enchentes, como é o caso mesmo de 90% da cidade de Mussum ter sido atingida, e agora tem Canoas e tem 400 e tantos municípios. Não existe já um plano, uma obra, uma possibilidade, como a gente ouve falar, que o Japão pega mega empreendimentos de fazer canal de escoamento de água para cair no mar, porque mesmo reconstruindo, tentando reconstruir essa tragédia, refundar cidades que não podem mais acontecer, o que vai ser feito para isso não acontecer de novo? Se pode acontecer novamente, se não há a permeabilização do solo que vai absorver a água da próxima chuva, ou o Guaíra vai subir. Você tem ideia de que se isso existe, esse projeto na linha governamental, ou se o povo vai continuar em risco? Você quer aumentar minha angústia, é isso? Ela só quer... Ela quer me deixar mais nervoso ainda. A Help está compartilhando da sua angústia, como todo o Brasil. Existe um grande ambientalista, Lutzenberg, gaúcho. Ele falava,
Não dá para diminuir, desmatar matas e florestas, porque são elas que são as guardiãs dos rios. A floresta e a mata absorvem a chuva, liberando aos poucos. Por isso não se corria risco da enchente. Sem matas e sem floresta, não tem como absorver chuva de 3 meses num dia. Não tem como. E a nossa agricultura, ela trabalha de um jeito em que torna a terra quase um asfalto para ter maior produtividade. Tem o caso de Amsterdã, que é uma cidade feita de água, mas existe canais, aquedutos, tudo é feito como se fosse um relógio suíço. Em termos de tratamento de água incessante e eterno. Não existe nenhuma tecnologia no Rio Grande do Sul. E o que esperar de um governo que, em sua gestão, mudou 500 vezes o plano ambiental do Rio Grande do Sul? Mudou 500 vezes a lei ambiental do Rio Grande do Sul. É evidente, por acordos, por conchavos. Um exemplo. Houve no Rio Grande do Sul uma tragédia sem precedentes, que foi o incêndio na Boate Kiss. Criou-se uma lei extraordinária em que exigia-se a vistoria dos bombeiros de qualquer imóvel. Essa lei foi sendo adulterada e se transformou no Frankenstein. Hoje, você pode ter uma empresa, entregar a papelada da sua empresa, afirmar que está tudo bem, e a revisão apenas será teórica, não prática. Não vai ter vistoria. Não vai ter fiscalização. Carpi, voltando aqui para a questão do livro, você já escreveu alguma coisa para esses, ou se escreveu no livro, se pretende escrever, ou se escreverá como seria um texto para essas pessoas que perderam seus entes, inclusive para aqueles que ainda têm entes queridos desaparecidos, né? É muito difícil. Não. A gente ainda está naquele patamar da sobrevivência. Porque são 500 mil pessoas desabrigadas. 500 mil. É muita gente. E o luto, por mais que seja coletivo, também é individual. Tem as particularidades de cada perda. E são pessoas que depositaram tudo o que ganharam na vida na sua casa. A gente não é assim. A gente recebe um dinheirinho, faz uma reforma, faz um quartinho, faz um puxadinho, arruma a cozinha. Imagina perder tudo isso de uma vez. Tudo que você ganhou na vida, você colocou dentro de casa. A casa é seu banco, é o seu futuro. Não tem como remediar. Não tem como nem prever dentro do que você já escreveu. Foi o que ela falou. Não tem... Você já escreveu coisa, mas nunca nesse campo, né, de a pessoa agora não só não tem casa, como está ajudando todo mundo. Hoje existe um poder de solidariedade lá. Todo mundo que fez vaquinha, campanha para doação,
Quando voltou para casa, ainda tinha esperança de encontrar a sua casa. Viu que não tinha nada, teve que fazer vaquinha para si mesmo. E não tem, é esgoto. O rio Guaíba não era um rio banhável. Então você tem a sua casa invadida por um esgoto, gente. É lama, é lodo. Mais alguma pergunta? Ali, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo em Paracatu, Carpinejá. Muito Sou obrigado. um fã seu. Desde o podcast que você fez com o Joel J. Ele te devolveu a jaqueta ou não? Devolveu. Ah, então tá bom, então. Tudo certo. Ele ficou com medo do meu olho gordo. Parabéns pelo podcast, maravilhoso. Muito obrigado. Nada. Qual que é o comportamento, divide com a gente, qual o comportamento do luto numa perca impactante assim de um familiar? Pai, mãe, filho, irmão, alguém bem próximo. Ele vai, com o tempo, se dissolvendo, em algum momento ele termina? Como funciona na sua visão? Tu já perdeu alguém? Já. Quem? Perdi recentemente um afilhado. Sim. Você vai perceber que a dor muda. Ela não diminui. Ela muda. Você não tem como se curar de um luto, o luto é para a vida inteira. Por que você sofre com a morte de alguém? Porque você ama essa pessoa. Ninguém sofre sem amar. Quanto mais amor você sente, mais será o seu sofrimento. Porque seu sofrimento é saudade. Como que você vai mandar a saudade embora? Como você vai dizer, não quero mais você? A saudade é preservação de alguém. A pessoa é enterrada dentro de nós. Você deve acessar ela. Você deve falar dela. Você deve falar do seu morto. Você deve conversar com o seu morto. Não é sobrenatural, é natural. Ou você acha que um amor acaba com a morte? A comunicação acaba com a morte. O contato acaba com a morte. A conexão acaba com a morte. Nunca, jamais. Nós tememos a nossa sensibilidade. Somos treinados a apagar as pessoas. Somos treinados a virar as costas. Somos treinados a fingir que ela nunca existiu. Luto é para ser vivido. Luto é para ser chorado. E se você tem licença para chorar, você vai começar a rir. Lembrando de uma conversa que você teve ou de uma lembrança que você teve com a pessoa. O riso é parte do luto. Não é somente a lágrima. Você não pode se sentir constrangido por amar alguém. Você vai ficar com vontade de contar o que está acontecendo no seu dia. Quem perdeu pai ou mãe e tem uma conquista na vida, eu juro que o primeiro ato é falar com o pai ou com a mãe. Mesmo eles não estando aqui. Você fala, olha mãe, olha o que aconteceu, nós conseguimos. Isso para mim é normalidade. Isso é o exercício da saúde mental. Loucura é ter que sofrer sozinho. É ser castigado não poder falar o nome da pessoa.
Todos os tempos acontecem simultaneamente quando a gente ama alguém. O passado, o presente e o futuro. É um só tempo. O tempo é uma formalidade. Não sei se eu te respondi. Mais alguma pergunta? E gente? meus pêsames pelo afilhado. Joana? Boa noite, Conceição querida, Cida querida. Boa noite, Afonso. Bem-vindo, Carpinejar, na nossa Paracatu. Obrigado, Cida. Carpinejar, você mesmo falou que, acabou de falar, né, que o luto não acaba, que a gente não deixa de amar, né, o nosso morto. E eu evito de usar o verbo perder. Me ajuda a achar um outro. Outro dia eu estava tentando, e eu não queria falar, eu perdi, porque a gente não perde. Mas Concordo. até hoje eu não consegui um verbo que seja... É difícil mesmo. que seja, que realiza o que realmente aconteceu. Assim. É quem nasceu uma vez, jamais pode ser apagado. Pois é. Então, essa coisa, eu perdi minha mãe, eu perdi... A gente não perde. A coisa vira outra, né? Pode, no começo, pode parecer uma perda, mas... Os seus olhos mudam radicalmente. Você enxerga o que você não enxergava antes. Só quem perdeu uma mãe aprende o que é silêncio. Você é capaz de ficar um dia quieto sem perceber. Antes, ficar quieto era quase um mal-estar. Depois do luto, ficar quieto é tudo que você precisa. Passa a ser uma necessidade. E são detalhes que se tornam absolutamente cruciais. Você é mais humilde. Você sabe dar melhores conselhos, porque não quer solução, quer aceitação. Todos os nossos conselhos são ditos para mudar a vida de alguém. Já notou? Os conselhos deveriam ser usados para reforçar o valor das pessoas. É muito fácil você dizer muda. É muito difícil acolher alguém do jeito que é. E nós temos uma noção equivocada de que as dores são improdutivas. De que você doendo, você não vai trabalhar, você doendo não vai conversar. Nada a ver. E vai. Carpi, É capaz de trabalhar em dobro. depois de ler o seu livro, Manual do Luto, eu fiquei me perguntando, por que você usou a palavra manual, sabe? Eu me senti vivendo a experiência do luto. E em momento nenhum percebi ali um manual. E isso foi melhor para mim. Foi melhor para mim. Mas eu te confesso que a palavra manual pegou um pouquinho. Eu queria que você falasse disso. É porque a gente quer uma fórmula. E eu fiz de propósito. O único manual do luto que existe é sentindo. Não é passo a passo. Evidente que a despedida ou adeus tem ciclos. Tem o ciclo da raiva, da negação, da aceitação, da gratidão. Tem ciclos. Só que a gente pensa que terminando um ciclo, começa outro ciclo, termina outro ciclo, até chegar a um fim. Não. Esses ciclos são infinitos.
Eles podem acontecer em diferentes idades. Você que teve o ciclo da raiva pode voltar a ter o ciclo da raiva 10 anos depois. Existem os ciclos, mas eles são como ondas. O luto é como uma onda. Você pensa que acabou e está em paz, ele volta. Porque é uma cena, é uma lembrança, é uma falta. Alguém que faz um gesto imemorial de um falecido e você volta ao luto. Você, como eu disse no início, você tem sido um repórter da alma da gente. Seus livros têm se guiado um pouco por o que está acontecendo no mundo e nas pessoas. O que você está pensando hoje sobre o que você pretende escrever? Qual que seria meu próximo livro? Meu próximo livro deve ser sobre a saudade. No sentido de que você sempre gostaria de ter percebido antes tudo o que você vivia. Eu lembro, por exemplo, da família, na minha infância, no domingo. Pais, avós, todos os irmãos reunidos para o almoço. E o que eu mais queria era sair para a rua, achava entediante a família, queria brincar com meus amigos. Hoje, em retrospectiva, lembrando desse momento, eu vejo o quanto que era especial. Jamais eu teria a família novamente reunida do mesmo jeito. Se eu soubesse antes. Se eu soubesse antes. Eu teria ficado mais tempo na mesa, eu teria conversado mais com meus avós. É que você pensa que vai ser assim sempre. E deixa de aproveitar. E deixa de estar presente. A família é o tempo em que a gente mais acredita que vai voltar. E é o que menos volta. Porque temos uma mania de reservar o nosso melhor para os estranhos e o nosso pior para quem está ao lado. Porque quem está ao lado, acreditamos que vai nos perdoar, vai nos entender, vai relevar os nossos defeitos. Quando a gente aprende a ter urgência para a família, tudo muda para melhor. Eu gostaria de voltar para a minha infância e ter festejado aquela casa cheia. Você é feliz sem saber. Você só descobre que é feliz tempos depois. Esse era meu livro, se eu soubesse antes. Convidado, então, está para lançar o livro aqui depois de escrito. Gente, então a gente vai dar sequência ao projeto. Tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Ali, Joana. Só informando que atrás tem uma mesa. Nós vamos colocar a mesa aqui embaixo e o Carpinejar vai fazer os autógrafos. Como forma de incentivar, e eu tenho feito isso e farei sempre, os livros que estão sendo vendidos aqui estão sendo vendidos com o desconto total que a distribuidora nos dá. É uma forma também de estimular quem não só quer comprar livros, como uma possível livraria aqui em Paracatu, que eu sempre peço, tá? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Afonso Carpinejar. Meu nome é Fernanda e eu sou professora.
inclusive do ensino fundamental. E você falou uma frase agora que eu fiquei pensativa. Engole o choro e vai. Mas como, né? Falar isso para uma criança, engole o choro e vai. Eu lido com crianças que às vezes passam por um luto que eu ainda nem passei, que é perda de pai, perda de mãe, perda de famílias, de abandono, né? Aí falar assim, engole o choro e vai. Como Não, mas a essa criança não tem que engolir o choro, é você. Pois é, mas Não. como lidar com essa criança que ela está engolindo o choro? Tá Não, ela não pode engolir, ela precisa falar, a gente precisa verbalizar as nossas angústias. E como que a gente faz isso? A partir dos desenhos, mais do que pela escrita. Eu sou favorável, sou adepto a ensino médio desenhar. Pelo desenho você vê se a pessoa está sofrendo ou não. O desenho é uma confissão. O desenho não mente. Mas a gente é podado a não desenhar mais. Quando você aprende a ler e a escrever, você não pode mais desenhar. E a gente perde esse registro tão especial. Mas nunca. O que a gente estava falando lá a respeito de engole o choro e vai, não é o caso. É que no luto você trabalha mesmo doendo, você passeia mesmo doendo, você viaja mesmo doendo. É nesse sentido. E acho que você tem que chorar no momento que você tiver vontade, em qualquer lugar. Não guarde as suas lágrimas para o chuveiro. Não tem graça nenhuma chorar no chuveiro. Você precisa chorar com vontade. Eu sou favorável a, se eu vou chorar, eu vou ser escandaloso. Eu ponho até uma música triste, eu tenho uma playlist para chorar. Eu ponho uma trilha assim, ó, que não tem como escapar. E é aquela trilha que tu começa a chorar, começa a cantar, e começa a chorar e cantar. Isso é muito importante. Eu faço a terapia do choro. Eu não vejo a hora de poder chorar pelo Rio Grande, não consegui chorar até agora. Você já foi lá? Já. Já? Mais de uma vez. Bem, gente, agradeço muitíssimo a vocês. Convido desde já para a nossa próxima atividade, tá? Como eu disse, nós vamos esperar só um pouquinho que a gente vai colocar uma mesa aqui para o Carpi autografar e queria passar a palavra para o meu querido amigo encerrar, não antes de te agradecer por estar aqui com a gente mais essa noite. Muito obrigado. Eu vejo que tem professores aqui. Quantos professores tem aqui? Levanta. Ó, tem muitos professores. Que fascinante. E o professor, para mim, eu acho que é a figura mais poderosa que existe. E a gente precisa voltar a ter gosto de estudar. Estudar não é para ser show. Ensinar não é entreter. Existe uma seriedade no ensino que não pode ser abolida. Professor tem que ser professor. Não tem que ser showman, não tem que ser artista, não tem que fazer palco. Não tem que entreter o aluno. A gente precisa reencontrar a disciplina, o respeito. O respeito ao professor. No meu tempo não se discutia se o professor era bom ou ruim. Era professor, gente. Era professor. Agora parece que o aluno demite o professor. Que isso? Ele não é bom. Ele não é simpático. Ele não é querido. Passar lições difíceis da existência não é para ser querido, né, gente? Não é para ser fofo. Pelo amor de Deus, fofura tu encontra no travesseiro, não na sala de aula. Então, a gente não precisa ter medo da infância. Não é para ter medo da infância.
Obrigado, Carpi. Obrigado, gente. Até a próxima.